Olá, eu sou Montanha. E eu sou o Ramon. E você está ouvindo o Dev na Estrada. What's a webcam? E antes de começar o episódio, eu queria dar alguns recadinhos para vocês. Mas em primeiro lugar, eu queria agradecer todo mundo que está apoiando o projeto lá na plataforma do Apoia-se. Valeu, pessoal, vocês são incríveis. Muito obrigado de coração. Queria agradecer a galera do Contratado.me, que também tá junto com a gente aí. Os caras acreditaram no projeto, botaram uma força, estão sempre ajudando a gente aí. Acesse o site dos caras lá, Contratado.me, que é muito bacana. E para você que curte evento, dia 20/2 vai rolar o FEMUG de edição número 29 na Local Web em São Paulo. Um evento muito bacana, o pessoal sempre leva um conteúdo de muita qualidade lá, sempre sai boas discussões, então é um evento que realmente vale a pena ir. Dia 27/2 a galera de Campinas vai realizar um meetup, a galera do Front-End em Campinas, que é muito legal também, você não pode perder. A gente vai deixar na descrição desse episódio os links do FEMUG e do Front-End em Campinas. Então vai lá, quem sabe a gente não bate um papo e sempre aprende uma coisa nova. E agora vamos pro cast. Sejam bem-vindos a mais um Dev na Estrada. Eu sou Montanha e tô aqui com o Ramon. E aí, galera? E a nossa convidada de hoje, Thalita Pagani. Oi, pessoal, tô aqui pra falar um pouquinho sobre minha carreira. Alguns de vocês provavelmente já me conhecem. Eu escrevo pro Tables, tô sempre dando palestras e hoje vou compartilhar um pouquinho da minha história aí com o pessoal do Dev na Estrada. Pô, representar as mulheres aqui também, né, meu? Sim, do Girl Power. E antes da gente começar, a gente queria agradecer, muito obrigado por aceitar nosso convite aí, a gente sabe que é correria esse mundo dev aqui, então, muito obrigado. Imagino que agradeço. Então vamos lá, pra gente começar, nossa pergunta de praxe, né, de sempre. Fala aí como é que você começou a entrar nesse mundo da internet, do computador, como que a Thalita começou a gostar desse mundo? Bom, eu sempre fui bem interessado por essa parte de ciências, de exatas, eu sempre tive essa coisa de interesse por dispositivos eletrônicos, né, mas eu não cresci na frente de um computador. Eu vim de uma família, assim, de classe média, né, nem média baixa, nem média alta, média, e uma família do subúrbio, assim, e o primeiro computador que eu tive foi com 12 anos, que meus pais compraram, assim, um IBM usadão, né, assim, aqueles ainda com o gabinete deitado, né? E assim, né, pra mim, foi uma coisa, assim, bem surreal, porque eu sempre tive vontade de usar um computador, aprender a mexer com diferentes softwares, né, e a partir do momento, assim, eu era adolescente nessa época, em 2001, eu tinha 13 anos, e a partir do momento que eu comecei a usar o computador, comecei a usar a internet, eu achei aquilo tudo, assim, muito legal. Eu comecei, assim, como eu não era muito de sair, de ter programas, lazer fora de casa, e eu era uma pessoa que sempre gostou muito de estudar, né, eu era, assim, uma adolescente sempre bem interessada em estudar, então eu vi muitas possibilidades na internet, até de poder aprender mais, de poder de poder conhecer culturas novas. Eu comecei em 2000, eu tinha 12 anos. Eu comecei, na verdade, a desenvolver alguma coisa quando eu tinha 13, em 2001. Então, assim, o primeiro site que eu acessei foi da Fox Kids, porque eu queria saber algumas coisas sobre Digimon, né? E aí, Saudoso Digimon, saudoso. Sim, eu adorava Digimon, até que o primeiro artigo que eu publiquei na minha vida numa revista impressa foi na revista Digimon, que eu venci um concurso. E, assim, super nerdona, assim, E né? Pokémon, mano? Você era anti-Pokémon? Não. Não, eu assistia Pokémon, eu gostava, mas eu preferia sempre mais Digimon, né? Assim, que Digimon eram digitais, cara. Sim, eu tenho um chaveiro de Digivice até hoje. Olha só. Só que ele, assim, ele é 2D, né? Infelizmente, né? Um Digivice 2D, né? Eu queria um 3D, mas... E agora eu ganhei também um pingente do Brasão da Luz, mas não vem ao caso, que era o meu favorito. E você é de Bauru, certo? Eu sou de Bauru, eu nasci, eu cresci aqui, me formei aqui. Por enquanto ainda estou aqui, né? Legal. Então, assim, algumas pessoas já me falaram que eu pareço, que eu tenho sotaque meio gaúcho, eu não sei de onde tiraram isso,
né? Eu não sei se eu falo meio cantado, mas eu arrasto muito os R's também. Mas como eu viajo muito, então eu acabo então eu acabo misturando um pouco os sotaques dos vários lugares que eu vou. Aí é o seguinte, eu comecei a acessar vários sites, né? Assim, dessas coisas que eu gostava. Sailor Moon na época também, né? Tudo essas coisas, assim. E aí eu em 2000 já tinha feito um cursinho básico de informática. Aí em 2001 eu comecei a fazer um outro curso, aí já um pouquinho mais avançado, e aí começava a ter algumas coisas de web, né? E aí eu comecei a ir me interessando pra área. E tanto é que, assim, um dos primeiros sites que eu criei, assim, eu não desenvolvi codando, né? Tinha algumas ferramentas ali automáticas, tipo HPG, né? Nossa, usei muito HPG pra aprender a fazer sites. E aí, muita gente não lembra, mas o portal do MSN, ele tinha uma ferramenta pra você criar, tipo, comunidades, que na verdade nada mais era do que um site onde você podia agregar fóruns, ter páginas customizadas, colocar chat, scrapbook, essas coisas, né? E aí foi um dos primeiros sites. Sim, era bem legal. Eu vou ver se eu acho endereço pra vocês disponibilizarem depois pro... que faz muito tempo, né? 15 anos, né? E não era muita gente... E não era muita gente que criava, né? Assim, usava essa ferramenta, mas eu achei bem interessante. E aí eu resolvi criar site porque eu queria compartilhar conhecimento sobre alguma coisa que eu gostava. Então, assim, como eu ouvia muito sites sobre Sailor Moon, né? E aí sobre alguns artistas também, aí eu era muito fã, que eu ainda sou, né? De uma dupla pop norueguesa que acabou, né? Já faz muito tempo, acabou mais ou menos assim, em 2002, né? Mas eu era super fã, chamava M2M. Até elas tiveram uma música na trilha sonora do primeiro Pokémon, né? Então, e assim, você percebe, né? Eu já era super indie, né? Super hipster, né? Uma banda norueguesa. Quem conhece no Brasil. Tem os CDs originais, pior que eu tenho mesmo, né? E aí eu resolvi criar um site pra poder compartilhar informações sobre elas, porque não tinha muita coisa aqui no Brasil. Eu via um site ou outro, mas não achava eles muito atualizados, eu não estava satisfeita. E eu comecei a criar o site, alimentar com notícias, com novidades, com link pra baixar algum programa de música pra ouvir, né? Tipo o Real Media Player, né? Olha, eu tô entregando. Nossa. Pô, a gente começou parecido, né, Ramon? A gente fez o site do Dragon Ball. Nossa. Saudades do Dragon Ball. Não era o Rebelde Sem Causa, não, né? Não. Porque tinha o site do Rebelde Sem Causas. Cara, foi na época do HPG também, e eu não tenho muito orgulho disso que eu vou falar, mas eu ajudei a minha irmã a criar um site do Rebeldes. Acontece, né? Era nessa pegada também. Gostava de um artista assim, fazia um site, era legal. Nossa, bons tempos, né? Assim, a gente não tinha muita noção do que tava fazendo, né? Mas todo mundo a gente tem esse passado, assim, né? Dessas coisas. Que a gente parece aquele cachorro, né? Aquele dog, assim, né? I have no idea what I'm doing, né? Exatamente. E aí eu criei esse primeiro site nessa comunidade MSN, do MSN Communities. E aí também eu tinha também o site dessa dupla no HPG. E assim, eu não lembro como eu fui migrando depois que eu comecei. Eu fui experimentando várias plataformas, né? Então eu experimentei também o Homestead, que era um lugar que muita gente criava sites também. Também tinha aquelas ferramentas, sabe, de drag and drop pra você montar. Dificilmente você mexia com código, né? Sim. Mas assim, o que acontecia quando você tinha alguns sites, né, principalmente os sites assim de temática mais de anime feminino, essas coisas, tinha sempre aquelas coisas assim de colocar uns botãozinhos em GIF, né, que era, sei lá, 100 por 80 pixels e sempre assim brilhante, ou algumas coisas, e aí eu comecei assim, o primeiro contato que eu tive com o código foi mais copiando scripts de algumas coisinhas pra você colocar um recurso a mais ali no seu site, né? E aí tinha sempre alguns sites que disponibilizavam isso, tinha o By Marina, que tinha templates também, aí eu comecei também a explorar plataformas de blog, né? Tinha o Blig, o blog do Wig. Você começou a mudar a cor do scroll bar. Nossa, colocar um super gifzinho, avançado. colocar um gifzinho seguindo o cursor. É isso, mudança de cursor. Nossa, gerador de scroll bar colorido.
colorido, né? É, pô, da hora. Só funcionava no IE, né? Eu só usava, naquela época a gente só usava o IE, né? Tipo, isso era 2001, 2002, acho que o Netscape, né? Eu já usei Netscape também. E, Esse assim, pessoal mas aí era... não sabe, né? Não sabe o que Não, que é. não conhece, a gente é velho. Era tudo. Não sabe o que é internet, moleque. Não, essas coisas, essa aba onde tinha o Facebook, era tudo grama na nossa época. Tudo mato, não tinha nada. Subia no pé pra pegar fruta. Não, tinha que esperar até meia-noite pra poder usar a internet, porque senão os pais da gente matavam a gente. Olha, eu e o Ramon já teorizamos aqui, junto com o Marco Gomes, que, todos os programadores... Ó, não sei se você tem esse perfil também de... É mais focada de madrugada, gosta de sim. trabalhar de noite também. Gosto. Essa bosta desse pulso único aí formou essa geração de programador que gosta de ficar de noite aí. Essa geração de zumbi aí é formada pelo pulso único. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas acho que tem muito sentido. Faz sentido, não faz? Porque a gente se acostumou, né? A gente tinha que usar e a gente foi indo, né? Se acostumou com esse horário. Nossa, isso foi... Não, realmente, é culpa desse pulso único aí. Vão todo mundo processar as operadoras, né? Vamos nada que a gente gosta. A gente não larga essa vida bandida de ser notívago, né? Não dá. Não. É uma pena que a sociedade ainda não aceita esse nosso estilo de vida. Mas a gente tem que trabalhar cedo. Nossa, já me marcaram reunião assim, você pode, pra um freela, você pode se reunir comigo 7h30 da manhã? Aí você fala assim, você apertando os dentes, né? Posso? Eu tipo, nossa, meu Deus do céu, de madrugada. Desse jeito. Mas você vai, né? É outro projeto, né? Isso precisa, né? Aí você vai, bebe um meio litro de café e bola pra frente, né? Boa. Não, mas enfim, então aí assim eu fui me interessando por essa parte de criação de site, eu fui explorando várias ferramentas, eu fui fazendo cursos, cursinhos de informática, eu fiz curso depois de desenvolvimento, eu fiz uns 2 cursos de desenvolvimento web quando eu era adolescente, até os 17, 18 anos, aprendendo ASP, o básico. Eu ia falar isso. ASP. Nossa, aprendendo ASP, aprendendo o basicão de JavaScript, aquela coisa assim. Animar ali o texto da barra de status, colocar data, calcular datas, essas validação de formulário, essas coisas bobas, né? O Flash, nossa, eu fiz muita coisa em Flash, site em Flash, cursos também de Photoshop, e aí eu fui me interessando, aí eu comecei a criar outros sites, e todos os sites assim que eu criava eram mais pessoais, né? Fui atualizando, aí eu usei assim, do site dessa dupla norueguesa, e depois eu saí do MSN, da plataforma do MSN, aí eu comecei a hospedar num host gratuito, eu fui no cjb.net, quem nunca, né? Saudoso. CJB.net. CJB, Tinha pelo menos uns 15 lá no CJB. Sim! Verdade, nossa. Tinha um espaço limitado, né? Você tinha que ficar dividindo entre vários espaços lá pra você botar as coisas. Tinha o kit.net também. Nossa, mano, para! Caralho, mano, sou velho pra caramba. E aí eu comecei eu usava front page, né? Aí assim, a princípio eu fazia no modo visual, isso ainda tinha uns 14 anos, eu acho que foi lá pelos 15, 16 que aí eu comecei a aprender a parte de código mesmo, que aí era DHTML. Nossa, que faz uns que assim, era dinâmico, né? HTML dinâmico. Mais era do que o próprio front page colocando script, né? Eu lembro assim, a primeira vez que assim, eu comecei a estudar um pouco melhor código, né? Aí a primeira vez que eu consegui mudar a cor do link no mouse over. Nossa! Deus, que avançado! Aí assim foi. E aí assim, nossa, eu fui me interessando. Eu desenvolvi. A princípio eu comecei assim, às vezes. Eu não estava satisfeita com os templates que eu usava, né? Eu usava às vezes alguns templates prontos, ou pra blog, ou pra site, assim, e era coisa bem basicão, os templates que eram gratuitos, né? Os layouts bem quadradões. E aí, conforme eu fui fazendo cursos, né? Aí aprendendo mais a parte de interface, aí eu comecei também a fazer o design da interface e aquelas coisas, né? Começo dos anos 2000, tudo não podia ser as coisas web designer. Famoso web designer.
Sim, não, olha só, tinha, não sei se vocês sabiam, mas tinha o feminino de Webmaster, que era Webmistress. Sério? Tá de sacanagem. Sério? Denominava, ainda bem que isso não deve ter registro na internet que já saiu do ar, mas eu denominava em alguns sites meus que eu era Webmistress do site. Oi, oi. Caramba. Nossa, eu falo, nossa, gente, que eu lembro dessas coisas e falo, ainda bem que dá pra perdoar que eu era adolescente. E aí eu comecei a fazer o design, e assim, no começo dos anos 2000 nada podia ser reto, né? Curvas, assim, aqueles headers grandes com os layouts, assim, bem fluidos, né? Obviamente, em tabelas, que ainda ninguém falava em 2002, 2001 ninguém falava de tables, né? E assim, aí eu fui começando a fazer. Eu lembro na época que, assim, eu queria. Tava um site meu e aí ele tinha um fundo e eu queria que a caixa de texto por cima ela ficasse com um fundo semi-transparente. Óbvio, nada de PNG nessa época, muito menos canal alfa, né? Do RGB. Jamais. Aí vocês sabiam como que a gente. Vocês lembram como que a gente fazia fundo transparente? Ué, Não lembro. tinha que cortar. Era um GIF. Era um GIF com 2x2 pixels. Ah, sim. Ele tinha aqueles dois. Ele era cruzado, assim, era como se fosse uma listra, né? Branquinha. Uhum. E aí, ou preto, e você colocava, se você quisesse o transparente mais escuro, né? E aí você colocava de fundo. Só que isso ficava horrível a hora que você colocava a fonte por cima, porque. E ainda mais que era Verdana, né? Que a gente usava. E assim, nossa, e ficava horrível. Mas eu achava que tava o máximo, né? Aí, nossa, fiz várias bobeirinhas, assim, muitas coisas interessantes, do tipo, usar uma fonte fantasia no site, mas funcionava porque tava na minha máquina, né? A fonte, aí a hora que eu hospedava, ficava times, né? Então, aí essas coisas, assim, que a gente não sabia, mas assim, eu fui aprendendo, mexendo em código, aprendendo a mexer com frame, usando muito mouse frames, e aí aprendendo também a criar outros recursos, né? Tinha um site que chamava bravenet.com, e aí ele disponibilizava gratuitamente para você colocar no seu site fórum, chat, newsletter, scrapbook, um monte de coisa, de recurso adicional, assim, e aí eu comecei a mexer nessas coisas, né, copiando esses scripts, e assim, com o tempo, né, eu fui percebendo que era isso, assim, que eu queria que eu queria trabalhar mesmo, eu queria investir nessa área, né, apesar dos meus pais, assim, estarem um pouco desacreditados, né, de achar que isso daí não dava dinheiro. Não que assim, dá horrores, né? Mas eles achavam que assim, nossa, era o equivalente de exatas a vender arte na praia, né? Os pais, eles ficam preocupados até ver que dá dinheiro, né? Aí você fica mais de boa, assim. E quando eles percebem que você tá conseguindo pagar a sua faculdade, aí eles... eu acho que é uma área boa. Os meus foram assim também. Eu era esse cara do pulso único, né? Então, puta, eu ficava lá de noite no computador, e aí ficava de madrugada, aí vai até 3 da manhã fazendo as coisas e tal. E, tomei muito esporro já, sabe? Puxar o cabo da tomada, desligar a chave geral, nesse naipe, assim. Até o momento que eu fui lá... Pô, desligar a chave geral da hora. Mano. É nível hard, né? Até o momento que eu fui lá, fiz um layout pra uma empresa, eu tinha 14 anos. Fiz um layout pra uma empresa, o cara aceitou não existia nem estágio na época, né? Aceitou um trabalho lá por 50 conto eu ia ganhar. Nossa! Eu ia trabalhar, tipo, nas férias. Era o primeiro trabalho que eu consegui com ele. Depois ele me contratou por 300 e alguma coisa lá. Era um salário mínimo lá. Tá bom. E aí, opa, que bom isso daí que você fez, né? Olha, dá dinheiro, né? Dinheiro, né? Dá pra ganhar uns trocos, né, com isso daí. Mas é complicado. É complicado, assim. E assim, eu me arrependo, né, porque eu acabei não prestando vestibulinho pra fazer o técnico, que aqui na minha cidade a gente tem o ensino médio técnico gratuito, né, que é o Colégio Técnico Industrial, o CTI da Unesp. E eu achava que assim, não vou prestar, que não é essa área que eu vou seguir. E aí, assim, sei lá, 4 meses depois eu tava totalmente decidida que era essa área que eu ia seguir. Eu falo, putz, e aí eu não tinha prestado o técnico, fui preenchendo com esses cursos, né, profissionalizantes. Só que chegou num ponto, assim, com o meu último curso, já antes de entrar na faculdade, eu já tava sabendo mais do que a professora, porque aí eu fui avançando bastante, eu fui começando a conhecer, eu fui me interessando bastante pelo desenvolvimento de sites, né, justamente
justamente para poder compartilhar conhecimento o conhecimento que eu tinha ou as coisas que eu fazia. Então, depois que eu parei de ter site dessa dupla norueguesa, eu fazia um site de uma fanfic que eu escrevia de Sailor Moon, né? E aí colocava as histórias, tudo disponibilizava no site, fazia o layout, fazia os desenhos, escaneava para usar como parte do layout também, no desenho dos personagens. E aí eu fui me interessando bastante por essa parte. Aí eu fui indo bem pra parte de design mesmo, mas eu sempre gostei de código. Tanto é que quando eu entrei na faculdade, assim, eu já entrei fazendo estágio, né? Bom, assim, o primeiro estágio que eu consegui foi foi um estágio não remunerado quando eu tinha 17 anos. Num instituto pequeno, independente aqui da minha cidade, que oferecia alguns cursos de extensão e de pós-graduação. E aí, assim, foi um estágio não remunerado, era 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, só o período da manhã. Mas foi legal pra eu ir aprendendo um pouco mais. Então eu tinha que cuidar do site da empresa, eu fiz um redesign, assim, fiz um design bem bacana, né? Então aí eu já fui aprendendo um pouco mais, aí eu tinha que fazer... Teve uma funcionalidade que eu precisei fazer em JavaScript. Nossa, eu fui correr atrás pra aprender como que eu ia poder fazer aquela funcionalidade, né? E isso foi em 2005 já. Então, quando eu tava com 17 anos. Só pra contextualizar, eu tô com 28. E aí, quando eu tava... E aí, quem tinha me indicado pra esse estágio era justamente a escola onde eu tava fazendo o curso, né? De desenvolvimento web. E aí, quando eu já... Aí, no final de 2005, eu fui indicada, né? Pra um estágio nos Correios. Passei. E aí, comecei... Assim, eles me aceitaram no estágio porque eu já tinha passado no vestibular, já tava matriculada na faculdade. A princípio, eu tinha me matriculado numa faculdade de Pederneiras, mas era sistemas de informação, aí eu fiquei meio assim, meio em dúvida. Pederneiras é uma cidade pertinho aqui de Bauru, né? Uma coisa dá uns 20 minutos de carro. Mas aí eu acabei prestando vestibular pra faculdade onde eu me formei aqui em Bauru, e a Universidade Sagrado Coração, aí era pra ciência da computação. E aí, assim, eu passei, assim, 45 do segundo tempo, faltando 4 dias pra começar a aula na outra, eu fui lá cancelar. E eu tinha ganhado bolsa do ProUni integral na outra. Eu não consegui transferir. Assim, eu fui na cara e na coragem, assim, falei, não, mas é ciência da computação que eu quero. E assim, realmente, eu não me arrependo de ter feito ciência da computação, eu gostei muito do curso. E aí, então aí, mesmo assim, não teve problema pra faculdade, só precisei levar contrato, assinar de novo, né? E aí no Correio foi uma experiência muito boa, porque lá eu também aprendi muito a parte de back-end. Lá, assim, eu era... como estagiário, você faz um monte de coisa, né? Sim. Eu era responsável por... Eu trabalhava na parte do layout da intranet, que eles queriam refazer o layout da intranet, então eu e um colega meu ficamos responsáveis por isso, né? Fazer um novo layout, fazer um layout que ficasse mais moderno, mais bacana, com uma organização melhor das informações. Então eu já comecei a pensar nos conceitos de arquitetura de informação que eu ainda estava começando a ouvir falar. Mas aí também, algumas vezes eu trabalhei no desenvolvimento de alguns sistemas lá internos, e aí eu precisei aprender o CodeFusion, né, que era uma linguagem proprietária da Macromedia, depois virou proprietária da Adobe, uma linguagem da server-side muito bacana, muito robusta. Eu achei muito legal. O próprio Correio deu treinamentos. As minhas primeiras semanas de estágio foram, assim, fazendo tutoriais, assim, livrão, apostila gigante que me davam ali pra fazer os tutoriais, então eu aprendi muita coisa. E aí também aprendi muito... Então, era modo hard lá, né? E o CodeFusion, você acha que é parecido com alguma outra linguagem hoje? É usado ainda hoje, CodeFusion? Eu acho que é usado ainda hoje, só que o problema é que ele só não é mais usado porque são caros os servidores pra ele, pra você hospedar uma solução em CodeFusion. Mas tem algumas empresas grandes aqui no Brasil que usam, fora os Correios. Ele é parecido, assim, se você for considerar em termos de sintaxe, parecido com o ASP.NET. Tá. Sabe aquela coisa do back-end ali, no formato de tags ali que você coloca, né? O mesmo sintaxe de tags HTML, pra você colocar componentes. Vários helpers, né? Componentizado. Isso. Mas até mesmo, assim, parte de condicionais, né? Ele tem uma tag que você...
na verdade, a condicional você abre como se fosse uma tag e você coloca, né, CF, if, e aí as condições são atributos, né? Você vai fazendo tudo dessa forma. Então, Na camada de view mesmo, né? Na camada... sim, na camada de view. Você pode até aí algumas coisas você até pode separar, né? Você pode criar componentes customizados. Então, assim, eu achei bastante. Eu achei bacana, eu achei que era uma linguagem bem robusta, né? Tinha muitos recursos. Então, você percebe que ela é realmente para aplicações maiores, assim, aplicações pesadas, ela para coisas grandes, por exemplo, sei lá, e-commerce, né? Site com grande volume de dados, site que precisa gerenciar sessões, assim, de modo mais eficiente. Então, assim, ela é uma linguagem bem bacana. E aí eu fiquei 1 ano e 2 meses lá no estágio, né? E aprendi também muito a parte de banco de dados. Eu acho que era uma das partes que eu mais gostava. Porque, nossa, eu aprendi, assim, fazer aprendi triggers, views, procedures, umas queries muito hards, assim, query dentro de query dentro de query. Era, assim, tipo, super Inception, né? Certas coisas que a gente fazia por questão de performance. E é porque a gente atendia os correios todos internamente. Trauma de trigger danado, pelo amor de Deus. Nossa, trigger. Trigger eu acho que eu fiz pouco, mas eu trabalhava muito com views, com procedures, altas procedures. Fazia lá. E tratamento de erro, nossa, eu achava assim. Assim, quando eu aprendi a fazer tratamento de erro, fazer rollback de transações ali, nossa, que da hora, né? Nossa, era muito legal, porque assim, você tratava no front, você tratava no back, você tratava ainda no banco, né, aqueles dados. Então, assim, era super garantia, né, de que não ia nenhuma informação errada, né, e voltava ainda uma mensagem, né. Então, eu gostei bastante, era SQL Server, eu gostei bastante de trabalhar com esse banco de dados. E, assim, também teve uma coisa muito legal nos Correios, que, assim, os primeiros dias não tinha nada pra fazer, né, aí eu cheguei e uma das primeiras coisas que o meu coordenador, meu supervisor fez na época, ele pegou e falou assim pra mim, lê esse livro aí. E aí o livro que ele me deu era o livro 50 Websites Desconstruídos, do Jacob Nielsen, que era um livro onde ele analisava a usabilidade de 50 sites, ele explicando ponto a ponto de cada site, que tava legal, que não tava. E aí, assim, foi a minha porta de entrada pro mundo da usabilidade. E eu falo que esse livro mudou a minha vida. Esse livro mudou a minha visão, assim, ele me levou pra essa área de usabilidade. Eu falei, gente, eu quero aprender isso, eu quero ir pra essa área, eu quero saber mais sobre isso. E aí, assim, eu já lia revistas, né? Tinha a revista Web Design na época, que hoje é Wide. E aí eu comecei a me interessar mais sobre os assuntos que falavam sobre isso. E eu falei, nossa, gente, eu não sabia disso, né? A primeira vez que eu li, na verdade, o livro, algumas coisas assim me chocaram um pouco, né? Falando, que isso? Falar que os links têm que ser azuis, né? Onde já se viu, né? E tinha algumas coisas que eram meio controversos, né? Mas assim, mas eu aprendi bastante aí nesse estágio também, porque eu fazia design, front, back, planilha. Tive que atender uma vez uma pessoa lá de um outro departamento que falava cruzeiro ao invés de real, isso em 2006. Você pode colocar aí que você é full stack. Tranquila que você trabalhou no full stack. Mas fica tranquila que não tem muito tempo eu trabalhei num lugar que algumas pessoas falavam merrei. Já ouviu essa ou não? Nossa, gente, isso daí é quantos séculos atrás? Isso aí é no boteco, mano. Boteco, você foi. Você perdeu a coxinha e o café 3 merréis. Nossa. Parece aquelas minisséries de época, assim, né? Que eram os 1000 réis, né? Que o pessoal falava. Nossa. Exatamente. Mas é que tem alguns lugares que tem, assim, pessoas que estão há muito tempo, né? Aí. Nesse lugar onde eu trabalhei, eu acho que o funcionário mais novo tinha, tipo, 20 anos de casa, sabe? Era uma coisa nada a ver de Nossa. TI. Nossa. Mas aí assim, o que eu ganhava ali no estágio dava pra pagar só metade da faculdade, né? Meu pai me ajudava com a outra metade. E aí, no começo de 2007, eu consegui meu primeiro emprego como web designer mesmo, CLT, bonitão, assim. Ganhando incríveis R$1000 naquela época. Eu falei, gente, Olha aí.
dinheiro. 3 vezes mais do que eu ganho no estágio, nossa. E naquela época eu tava fazendo 2 estágios ao mesmo tempo. Só que assim, foi por um mês, né? Eu ainda tava fazendo estágio no Correio e tinha arranjado estágio numa outra empresa de web design aqui de Bauru, mas aí eu fiquei um mês fazendo estágio nas duas. E aí depois eu larguei as duas e fui pra essa empresa, né? E aí ainda por cima, era uma empresa pequena, mas ela era uma multinacional. A sede era nos Estados Unidos e todo o núcleo de desenvolvimento é no Brasil. E aí, poxa, né? Oportunidade, exercitar um pouco inglês, tudo. E aí nessa empresa, aí também eu fazia bastante a parte de design de interface. Na empresa tinha um software de estilo Yelp, estilo páginas amarelas, sabe? Um software que ela vendia para outras empresas criarem um Yelp, assim, do seu segmento, da sua área. E aí eu trabalhava nos times de customização, né? Que ajudava o cliente a customizar o site de acordo com as necessidades dele. E no código mesmo, sabe? Mexendo no CSS, ou pegando o layout que o cliente mandava e implementando ali na ferramenta. E aí, com o tempo, eu fui crescendo na empresa, eu passei pro time de base do produto mesmo, aí ajudando a fazer novas versões do layout do produto, né? Fazendo redesign completo, fazendo alguns temas para vender pro cliente. Então, eu fazia bastante a parte do design da interface e bastante do front-end. Mas aí eu comecei a me apaixonar bastante mesmo né? Tanto é que hoje eu nem trabalho tanto com a parte de design de interface. Eu trabalho muito com avaliação de interface, com a parte de usabilidade, que eu nunca deixei essa minha paixão, e bastante com a parte de código que eu gosto bastante. E uma coisa que, assim, voltando um pouquinho lá atrás, uma coisa que eu não falei, em 2006, uma das primeiras coisas que eu fiz com o ASP, eu tinha criado um site pra mim, né, um portfólio, no domínio que eu ainda tenho hoje, né, o thalitapagani.com. E aí eu fiz, naquela época não existia CMS, esse negócio de falar de CMS, WordPress, nada, né, acho que já existia, talvez já até devia existir WordPress, mas ninguém falava nisso. E eu mesma criei um gerenciadorzinho de conteúdo pro meu site, com um admin ali, e que aí eu colocava, né, tinha meia dúzia de tags também pra poder colocar ali no editor. Tinha a parte do e aí esse meu CMS também gerenciava o blog que eu tinha, né, no WordPress. Sim. Criou WordPress. Olha, tem que achar esse código ainda, tem que falar, olha, gente, tem que fazer rodar, né, também, que eu não tenho Axis nessa máquina aqui, é banco de dados, sim. E ainda tinha o preview do blog, fazia o post, ainda clicava lá em pré-visualizar pra ver como ia ficar. Que Nossa, isso? É muito avançado. Você é louco. Nossa, era propício mesmo. Tinha tempo, né? Não fazia nada na vida. Né? Tinha tempo, é foda. Tinha tempo pra ficar ali, ficar no computador mesmo. Aí a mãe fica, sai desse computador, menina! Não faz nada na vida. Eu escuto isso até hoje, não faz nada na vida, só fica no computador. Minha mãe fica, você tá de férias aí, assim, eu ralo o dia inteiro, né? Minha mãe, essas férias só vão acabar. Eu tô super de férias, né? Não é porque eu tiro 2 horas de cochilo depois do almoço que eu não tô fazendo nada. Na hora que eu tô acordado, eu produzo. Exatamente. As 2 horas de cochilo são bons, mas enfim. Vantagens do home office, né? Não, mas enfim. Vai chorar agora, vai ficar triste. Montanha vai chorar agora. É que eu tava de home office ano passado e esse ano eu não estou mais. Nossa, deve ser triste. A tristeza. E eu fui do extremo pro extremo, porque eu tava de home office, né? Eu sou de Indaiatuba, nós somos de Indaiatuba aqui, né? No interior também de São Paulo. Legal. E agora eu tô no extremo que eu tô indo pra São Paulo todo dia. Eu tô de fretado. Nossa. Embaçado, mas é a vida. É a vida. Pois é. A gente tem essa vida de adulto ter quanto pra pagar, né? Exatamente. Saudades HP. Saudades HP. Saudades de Digimon. Saudades só de ficar. A minha preocupação era qual é a próxima digievolução do Brasão. Então, e aí eu fiquei voltando aí pra quando eu tava nessa multinacional, né, que eu entrei em 2007, aí eu fiquei até 2010, né, quando eu saí de lá eu já era sênior, eu fiquei então durante toda a minha graduação lá, né,
assim, é aquele esquema que hoje eu acho que eu não teria pique, né? Trabalhar o dia inteiro, das 8 às 6 e ainda depois ir pra faculdade, chegar em casa e ainda fazer trabalho da faculdade e tudo. E aqueles trabalhos hard, né? Ciência da computação, aí você vai ter não sei quantas disciplinas de matemática, mesmo sendo noturno. As estruturas de dados 1 e 2, aí vai ter grafos, inteligência artificial, todas essas matérias, assim, pesadas, mas o bom é que os meus estágios e o meu emprego me ajudavam bastante. Assim, pelo fato de que, por exemplo, quando eu cheguei na disciplina de banco de dados, no segundo ano da faculdade, eu pé nas costas, né? Coisa que eu já tinha feito nos Correios, assim, já tinha sido muito mais avançado, né? Então, assim, pra mim foi legal eu ter tido a prática. Isso é verdade. É curioso que eu só tinha dificuldade com as disciplinas que eram de programação desktop, tipo, disciplina que teve Delphi e Java Desktop, porque eu comecei já pra web. Eu comecei já programando pra web, então esse negócio de desktop não entrava na minha cabeça. Esse negócio de, instalar programa, fazer. Tanto é que teve um programa que eu fiz, uma disciplina, que, assim, ele tinha ele em Java, né? Java Desktop. Java. Eu acho que eu peguei trauma contra as disciplinas, né? Assim, nada contra o Java mesmo, mas eu acabei não me adaptando. E aí ele era um sistema de livraria, ele tinha um dashboard. Aí quando você ia cadastrar um livro, ele abria uma outra janela, aí cadastrava o livro, fechava aquela janela, tudo no dashboard ele tinha os contadores, né? Aí eu fiz o tratamento que se você apertasse F5, ele atualizava. Como que ele fazia? Ele detectava o F5, aí o F5 chamava o método pra fazer uma consulta no banco de dados, buscando os dados atualizados ali dos totalizadores de livros e atualizando o campinho do contador. Você queria imitar o browser ali. Eu fiz um reload na mão. Gente, é muito assim, é muita nerdice, né? Na faculdade também eu procurei fazer várias coisas, né? Eu fiz... era legal porque, assim, eu vejo algumas pessoas falando que mas a faculdade, ela não ensina nada, a gente aprende na prática, dificilmente as coisas que você aprende na faculdade você leva pro mercado, e eu acho que não é bem assim. Tem bastante gente com essa opinião aí. Olha, vou polemizar agora. Não, assim, eu vou apresentar uma opinião sincera com o ponto de vista da minha experiência. É óbvio que na prática você vai aprender muito mais, porque a faculdade, ela não vai te dar o pulo do gato de tudo que você tem que fazer. Ela não tem como, porque não é uma receita, né? Você vai enfrentar diversas situações no dia a dia que assim, obviamente você vai ter que aprender a lidar na hora. Mas a faculdade, ela te dá uma base, ela te dá uma introdução, e ela serve muito para abrir a sua mente para outros conteúdos e para formas de pensar diferente, para forma de se expressar. Eu acho que tem muitas coisas boas da faculdade, como, por exemplo, você saber trabalhar com metas, porque toda disciplina você tem uma meta de uma nota para você obter para passar, você tem uma meta de um desempenho em trabalhos, obrigatoriamente, você tem que trabalhar em grupo, muitas vezes não tem opção, você vai ter que trabalhar em grupos com pessoas diferentes, e você vai ter que saber trabalhar em conjunto com essas pessoas para atingir um resultado, que é entregar um trabalho. E isso me ajudou muito também a saber trabalhar melhor em equipes. E outra coisa também, isso é um conselho para todo mundo que às vezes fica receoso em fazer uma faculdade. Eu sei que para nossa área você pode tranquilamente conseguir aprender tudo que você precisa sem precisar tá numa universidade. Mas para quem tem interesse, não fique só na sala de aula. Faça algum projeto de extensão, faça uma iniciação científica, participe de eventos na faculdade. Eu fiz iniciação científica voluntária, eu trabalhava, eu mesmo assim resolvi fazer iniciação científica. No primeiro ano da faculdade, como eu fazia estágio, eu participei de um projeto de extensão que era de manutenção ali de hardware. Então, de manhã eu fazia estágio, de tarde ia pra faculdade, ajudar a recuperar uns computadores antigos que iam ser doados depois. E essas coisas assim trazem um aprendizado maior do que tá dentro da sala de aula. E também, assim, não esperem todas as respostas dos professores. Busque muito seu conhecimento. A faculdade tá lá pra te abrir a mente. Ela tá lá pra te dar alguns caminhos, não pra te dar as respostas. Muitas vezes ela tá lá pra te fazer muitas perguntas e pra te ajudar você a pensar também, e você conseguir encontrar os seus caminhos. Então, isso me ajudou bastante também a aprender a ir atrás do meu conhecimento. Então, muitas vezes eu me sentia desafiada por certas coisas que eu via na faculdade, e eu me sentia assim, naquela vontade de ir atrás daquele conhecimento, de saber mais daquilo que eu não entendia, de melhorar e de descobrir até de que forma eu aprendia melhor certos conteúdos. E assim, eu não ficava só presa ao que o
professor passava na sala de aula, eu não tomava tudo como verdade. Eu conseguia também, assim, questionar, ir atrás, pesquisar da minha parte, entender melhor, mais a fundo aquele assunto, ler nas horas vagas, pra aprender mesmo, pra entender melhor desse assunto. E eu acho que, assim, isso foi muito benéfico. E como eu fiz uma faculdade católica, eu tive disciplinas que não eram da área de exatas e que muitos colegas meus reclamavam, né? Como eu tive disciplina de teologia e de filosofia. Pra você ter noção. E enquanto algumas pessoas reclamavam, eu resolvi olhar por outro lado. Como que essas disciplinas podem me ajudar? O que eu posso aprender com elas pra usar na minha área? Tanto é que na disciplina de teologia, tinha que fazer um trabalho. E aí eu, puxa, o que eu vou fazer? Eu quero fazer alguma coisa que ali com a minha área. Eu gosto de informática, eu gosto de internet. O que eu posso aliar? E aí o professor passou uma série de temas de trabalho que as pessoas escolheram e nenhum dos temas me agradou. E o que eu fiz? Eu poderia ter só reclamado e pego qualquer tema. E eu fui lá, professor, eu queria propor um outro tema desses aí que o senhor listou. E aí eu falei o tema que eu queria trabalhar, que era a influência da internet na religiosidade do jovem brasileiro. E aí o professor, tudo bem. E aí eu fiz um trabalho tão legal que o professor falou assim, vamos publicar? Aí a gente publicou no fórum de iniciação científica da faculdade, com pôster, tem um pôster até hoje em casa. Então, assim, a faculdade, ela te dá muitos subsídios, muitos caminhos pra você fazer as coisas. Você tem que aproveitar, porque muitas coisas ali dentro são dadas. Ou, por exemplo, eu era rato de biblioteca. Eu sabia de cor, assim, eu não precisava nem usar o totem da biblioteca pra pesquisar. Eu já sabia onde estavam os livros de computação e de quais áreas. E quando eu queria pesquisar, quando eu queria ler alguma coisa. E eu não pagava nada pra isso. Então, assim, eu acho que a gente tem que aproveitar quando a gente vai fazer uma faculdade, aproveitar todos os caminhos que a gente puder ali dentro e aproveitar ao máximo. Tanto é que hoje eu também sou professora lá. Eu dou aula na pós-graduação, sou amiga Olha aí. Sou amiga dos professores que deram aula pra mim. Então, assim, pra mim a faculdade, nossa, me deu um aprendizado maior pra vida, não é só pro mercado, mas foi muito mais pra vida. Então, eu acho que, cara, você tem toda a razão. Se eu fosse adicionar alguma coisa assim, seria a minha experiência também com isso. Eu sou formado em design de interface, né? E eu, assim, eu não tenho saudade da faculdade. Não vou falar, nossa, faculdade e tal. Eu não tenho saudade, já falei assim que eu não tenho muita saudade dessa época, mas, cara, aprendi muito, não me arrependo de ter feito. E tive várias oportunidades, assim, também. Fora, sei lá, você abre muito, né, os seus horizontes, assim, na faculdade. Eu acho que quem não faz uma faculdade, ou, sei lá, qualquer estudo, assim, que você saia da sua zona de conforto atual e parta pra uma coisa mais abrangente, que é o que você falou. A faculdade, tem muita gente que reclama disso, né, que tipo, eu não aprendo isso na faculdade, aprendo um negócio antigo, Cara, lá é pra você... É base, é pra você exercitar certos conceitos, é pra você exercitar sua pesquisa, basicamente. Sim. E você pesquisar, depois você seguir o seu caminho. A minha faculdade foi design de interface e eu aprendi diversas coisas assim, tudo relacionado à interface, mas interface offline, interface online, vídeo, jogo, né, audiovisual, websites, enfim, tinha vários segmentos lá dentro que, cara, cada um seguiu pra um lado. Eu tenho amigos da minha sala que hoje é fotógrafo. Nossa. Amigos que foi pra banco de dados, foi pra data science. Então, cara, é um aprendizado muito bacana, assim, que a gente tem na faculdade. Eu sinto um pouco de falta de não ter feito ciência da computação, apesar de eu ter tido oportunidade na época e falar assim, não, deve ser muito tenso, mano. É tenso, mas eu gostei muito, assim, justamente por ela ser mais generalista, né? Então eu fiz o curso que você mencionou que queria fazer, que era sistemas de informação. Uhum. E se eu posso complementar alguma coisa no que você falou, é que quando eu tava no curso, na faculdade, eu acho que até mencionei isso em outros casts aqui, cara, eu odiava porque eu já trabalhava um tempo na área, então, eu trabalhava o dia todo, aí eu chegava na faculdade e tinha que aguentar X professores falando algumas asneiras, sabe? Não vou generalizar, falar todos, mas eu tive algumas poucas experiências com relação a isso, sabe? Não, eu também. Eu tive uma disciplina que era de tópicos especiais, então a ementa era variável.
e aí uma disciplina o professor pegou pra dar PHP. Aí ele já começou assim, o que é a função header? A função header do PHP é para fazer redirecionamento. Aí eu, não vou mais prestar atenção nessa aula. Aí o que acontece? Eu fiquei fazendo o projeto da disciplina, eu falei, se eu ficar prestando atenção, eu vou desaprender o que eu já sei de PHP, que eu já sabia naquela época. Aí assim, o professor falava, eu ficava ali só codando. Aí fiz ali o sisteminha de videolocador ali maravilhoso. Tinha um campo com Ajax, que a hora que você digitava, ele aparecia nos resultados ali, não apenas o nome do filme, ele aparecia uma grid. O professor ficou assim, nossa, porque ele não sabia fazer isso. Eu tive algumas, acho que umas 2 ou 3 matérias que eram nesse sentido, e eu larguei a faculdade no 3º ano. E olhando hoje pra trás, eu me arrependo de não ter terminado, sabe? Não ter concluído o curso. Não, eu entendo que algumas coisas desanimam a gente, principalmente quando a gente ouve, às vezes, professor falando besteira, sabe? Quando a gente já tá na área e a gente vê que muitos colegas nossos estão lá, assim, tomando aquilo como verdade porque eles não têm experiência. Essas coisas realmente frustram, né? Mas, assim, no geral, eu acho que é por isso que eu acho que hoje tá mudando o perfil. Hoje a gente tem muita gente dando aula porque realmente quer compartilhar conhecimento e porque sabe fazer. Então, acho que hoje a gente tem uma tendência a ter menos esse perfil, né? Às vezes de professor. O problema é que muitas vezes em faculdade o professor ele é empurrado para dar aula de uma disciplina que ele não conhece, né? Tem algumas questões políticas também da universidade. Sim, justamente. Nem sempre é culpa só do cara, né? Tem uma série de fatores. Exato. O que acontece? Depois que eu saí dessa multinacional, eu saí de lá, assim, na verdade, eu tava meio doente, eu tive depressão, eu fiquei 4 meses afastada do emprego naquela época, em 2010, foi o ano que eu saí. Depois que eu voltei, assim, 2 meses depois que eu voltei, eu saí da empresa e assim, eu tava terminando a faculdade, eu já tinha defendido o TCC, mas eu tinha algumas disciplinas pra fazer, porque eu não tinha feito ainda, né? A faculdade era por crédito e, assim, eu tinha deixado esses créditos pra trás pra mensalidade ficar mais barata. E aí eu tava terminando e aí eu ia fazer o mestrado, né? Eu já tava fazendo algumas disciplinas como aluno especial na UFSCar, e aí eu falei, não, eu vou fazer mestrado, é até bom que eu não esteja trabalhando. E aí, em 2011 eu mudei pra São Carlos, eu fiquei 1 ano em São Carlos, entrei como aluno regular do mestrado. Fiz o restante das disciplinas e aí o que acontece, né? Não deu certo. Em começo de 2012 eu tive que voltar para Bauru sem emprego, sem título de mestre, assim, uma mão na frente e outra atrás. Caraca. Tendo problemas para cancelar minha bolsa. Fui para Campus Party, assim, e aí naquela semana para me desestressar, na semana que eu acabei assim desistindo do mestrado, fui para Campus Party pra me desestressar, tive o celular roubado. Aí tudo. Né? Sempre essas coisas assim, são combo, né? E aí, assim, eu falei, não, eu preciso me reerguer, né? Preciso voltar pro mercado de trabalho. Então, assim, 2012 foi um ano um ano de muitos desafios pra mim, porque além de eu precisar voltar pro mercado, né? Assim, eu consegui emprego na empresa que eu tava até julho, que eu fiquei mais de 3 anos também nessa empresa. E aí, no mesmo tempo, também eu falei, não vou ficar parada sem estudar. Eu me matriculei na pós em gerenciamento de projetos. E assim, aí comecei a trabalhar, tudo. Aí tive uma situação, assim, né, que o meu namorado trabalhava nessa empresa que eu tinha começado, né? E 3 dias depois que eu comecei na empresa, terminou comigo, ficou super climão, né? Nossa. Foi assim, muita coisa. Eu comecei assim, achei que era por estresse, comecei a passar mal, eu trabalhava assim, mas aí eu chegou num ponto que eu não conseguia nem comer direito, eu tava com uma gastrite nervosa, eu tava com pedra na vesícula. Aí eu precisei operar, em outubro eu operei. Caraca, a famosa enxurrada de merda, né? Nossa, 2012 eu falo que foi meu ano da Fênix, né, porque eu virei pó e renasci, né? E assim, foi um ano, então, bem desafiador pra mim. Eu tava muito insegura de voltar pro mercado. Eu
E aí foi legal que eu comecei tanto como desenvolvedora e tester nessa empresa, porque eles era separado na época em 2 prédios, né? E o prédio que eu tava era mais o pessoal que fazia objetos educacionais e não tinha ninguém pra testar. E eles queriam alguém que tivesse um perfil pra testar. Então, assim, eu comecei numa função nova, ganhando menos até do que a bolsa que eu recebia do mestrado, né? Então, assim, eu resolvi dar um passo pra trás com uma esperança de poder avançar. E assim, foi muito legal, aprendi muita coisa. Fiquei 1 ano como nessa função de tester, então tinha projeto que eu testava e eu aprendi muito sobre isso, mesmo porque naquela época no prédio que eu tava, como não tinha nenhum tester, no outro prédio da matriz tinha, né, a equipe mesmo, eu tive que aprender tudo por conta, como fazer relatório de teste, como reportar, era tudo teste manual, porque eram objetos em Flash, 2012 isso, naquela época ninguém fazia jogos em HTML5, né, eu comecei a estudar, propor algumas coisas pro pessoal lá, o pessoal tava estudando também, e aí tinha projetos que eu também programava, acabei programando em Flash, em ActionScript 3, né, algumas coisas. E aí, como eu tava fazendo a pós em gestão de projetos, no começo de 2013 eu prestei um recrutamento interno, e aí eu fui pro cargo de assistente de gestão de projetos, que eu fiquei 1 ano e 9 meses, e aí eu me envolvi bastante com essa parte de gestão de projetos, mas aí eu tava sentindo muita falta da parte técnica. E aí, a minha última função que eu tive na empresa foi de analista de requisitos. Eu passei por um outro processo que é chamado de análise de potencial, né? Que o RH faz alguns testes lá com você pra ver se você tem perfil pro cargo. E aí eu fui analista de requisitos durante 9 meses. E aí eu resolvi sair porque em 2013, no meio de 2013, 1 ano e meio depois de eu ter desistido, eu resolvi voltar no mestrado, que agora eu estou terminando. Olha, agora vai. A Fênix. Se tudo der certo em março, eu entrego minha dissertação lindona. E aí vou alçar outros voos, mas assim, o legal é que eu passei por vários cargos na TI, né? Eu acho que as pessoas ficam, assim, às vezes até meio em dúvida, né? Mas se você já fez tudo isso, você não sabe fazer nada muito bem. Bom, tudo que eu fiz bem. Até hoje, assim, eu continuo, eu falo que assim, independente da função que eu tive, meu foco era sempre qualidade e experiência de uso. E isso tá em qualquer função. Isso tá se você é programador, front-end, back-end, se você é gerente de projetos, se você é designer de interface. Mas hoje foi bom eu ter passado por todas essas experiências porque eu percebi que o meu lado é técnico. Então, assim, eu gostei muito da função de analista de requisitos. É uma função que eu quero continuar englobando, mas assim, por exemplo, eu acho que talvez não tão cedo eu quero ser gerente de projeto. Eu tô voltando muito mais agora pra parte técnica de novo, como engenheira front-end, que é uma área que eu quero realmente me profissionalizar. E também analista de experiência do usuário, fazendo testes de usabilidade, que é a minha área do mestrado, a interação humano-computador. Então, são as áreas primordiais que eu quero seguir. Eu acho que é interessante a gente, às vezes, explorar outras oportunidades dentro da nossa área, porque aí, às vezes, a gente consegue perceber. Mais um recado importante antes da gente terminar é que, assim, muitas pessoas pensam que para crescer dentro da área de TI, a única oportunidade é ela crescer verticalmente, então ela subir para cargos de coordenador, de gerente, porque só assim ela vai conseguir evoluir na carreira e ganhar mais. E hoje não tem mais isso. Hoje você pode ser um profissional que ganha muito bem, tão bem quanto um coordenador, quanto um gerente de uma área, sendo técnico, sem deixar de mexer no código. Você pode assumir lideranças informais dentro das equipes, porque isso é muito bacana, você tá ajudando ali as pessoas, e isso é uma coisa orgânica, né? Não é um cargo que ninguém te dá e coloca na sua carteira. E isso é uma coisa que vai ali do seu potencial. Então você não precisa ter que, assim, se eu quiser subir, eu vou ter que ir pra uma função de coordenador, mas eu gosto de programar, e agora o que eu faço? Mas se você tem um perfil, se você gosta de ser técnico, se você gosta de ser engenheiro, se você gosta de estar no código, continue fazendo isso. Se você é bom nisso, se você gosta, você vai conseguir ser valorizado nessa área. E procure empresas também, assim, que você consiga ter esse tipo de valorização com o conhecimento técnico, que eu acho que isso hoje, muitas delas estão valorizando. Empresas grandes, como o Facebook, você tem um engenheiro de software ganhando o mesmo que um cara de vice-presidência, de um executivo ali dentro da empresa. Por quê? Porque o engenheiro de software é muito importante também.
Ó, assim, geralmente a gente termina com uma frase inspiradora, com uma parte, mas, cara, a gente não precisou nem perguntar. Você já falou aí bastante coisa e inspirou bastante gente. Eu tô me sentindo muito inspirado pela sua história e por tudo que você falou aqui. Só tenho a agradecer. Muito obrigado por ter participado do nosso cast. Eu vou deixar aqui no post do cast os links do seu portfólio, talitpagani.com. Você também é autora dentro do site do Table, certo? Então tem aqui, eu vou deixar o link aqui também dos seus artigos lá e do seu Twitter, caso a galera queira trocar uma ideia aí, beleza? Beleza, tô super ativa no Twitter e pras mulheres de computação que estiverem ouvindo também o podcast, espero que elas também tenham se inspirado. Se você tem vontade, garota, se você tem vontade de seguir na área de TI, não desista, vá em frente, porque assim como eu, tem muitas outras programadoras aí que têm muito sucesso na área e vão em frente. Vocês viram que assim, eu lutei bastante e consegui. Fechou, valeu, gente, até mais. Até Valeu, mais. pessoal. Obrigada, gente. Tchau.